Olá, Tackers! Bem-vindos de volta ao Tac Talk. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é importantíssimo em qualquer momento da vida profissional. Fazer networking. E a gente tem aqui uma especialista no assunto que, inclusive, divide o conhecimento dela nas redes sociais. Ela é sócia do BTG Pactual, Marta Leonardes. Muito obrigada, Marta, por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você encaixou a gente na sua agenda, que é muito atribulada. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Marta, eu queria começar essa entrevista falando dessa parceria longa do BTG Pactual com o TAC Festival, né? Com o Desafio TAC. Enfim, vocês desde o início do projeto estão com a gente. Qual a importância de vocês participarem de um projeto como esse e também de empresas no geral no Brasil, né? Participarem de projetos que fazem a tal da educação do empreendedorismo, né? Mexem com o empreendedorismo dos jovens brasileiros para que eles tenham um futuro melhor. Eu acho que o Brasil, acho não, tenho certeza, nosso país é um país de potência. E o que falta somente é oportunidade. Então, a iniciativa privada, que pode, tem o poder, né, de dar essa oportunidade, tem que fazer. Tem que fazer porque é bom, tem que fazer porque vai gerar talentos para essas próprias empresas, tem que fazer porque pega bem. Então, por tantos motivos, né, que eu acho que não tem como a iniciativa privada hoje se isentar de apoiar as comunidades e ao redor, né, a sociedade. Isso dito, para a gente tem sido uma honra estar junto com o Tech Festival, porque é um evento sério. O André e a ID Cultural são pessoas muito sérias no nosso país, que tocam esse festival e acompanham esses jovens, né, e acompanham a educação e o desenvolvimento desses jovens, e aí dão oportunidades para esses jovens poderem ir para o exterior, enfim, que é uma oportunidade que é uma coisa inalcançável, dá sonho. E quando você dá sonho para os jovens, isso pode transformar, impacta toda uma sociedade, uma comunidade. Então, isso é muito importante e transformador. Então, para a gente é uma honra estar nesse projeto. E também o que a gente vê nessa parceria de vocês com o TAC Festival é exatamente que é uma parceria sistemática, né? Não é um ano, no ano seguinte já não sabe mais se vai participar, se vai ser parceiro. Quer dizer, ano após ano é uma parceria que podem confiar, porque o projeto vai ser abraçado pelo BTG Pactual. Isso é importante, essa tal da uma coisa sistemática que não se esvaia no ano seguinte? Isso é fundamental quando você vai apoiar o terceiro setor. Sabe que eu tive uma experiência super de impacto para a minha vida, assim. Eu fui visitar uma casa de mulheres violentadas num final de ano, num Natal. E aí fui lá, levei um grupo de amigas e fomos escutar as histórias, levar uns presentes e tal. Uma mulher sentou ao meu lado e falou o seguinte: você não volta mais. E aquilo me pegou, ela falou, você veio aqui, quase assim, não vou me apegar porque você não vai voltar. Eu não estou falando que o voluntariado pontual não deve ser feito, mas tem que ter cuidado. Porque e também quando você inicia um apoio e você tira, é muito pior do que você não fez. Do que você não tivesse feito. Então é melhor você se planejar e você fazer com consistência e pensar sempre no longo prazo. Até porque mensuração de resultado, algumas empresas que são ansiosas para isso demora. Isso você tem que, se o projeto é sério, você vai começar a plantar para depois colher, como tudo na vida. Então você tem que fazer esse investimento e pensar nesse investimento de longo prazo. A gente aqui, por exemplo, eu penso muito em pegar as crianças em todo o ciclo. Eu pego criança desde pequenininha no contraturno escolar e quero acompanhar essas crianças até virarem jovens, adolescentes e entrarem no primeiro emprego. Aí eu sinto que, colaboramos, sabe? A gente cumpriu o ciclo, porque os desafios são tão grandes para esses jovens, para essas crianças largarem aquela oportunidade, até por uma questão, uma pressão da comunidade que eles estão ou das suas próprias famílias, que você tem muito trabalho a fazer, não só com aquela criança, aquele jovem, mas a sua própria família, até o ponto de transformação, aonde aquele jovem consegue ter força e impactar a família, e a família então dá suporte a ele. Porque até esse momento, pensa que para aquela família é uma renda que está deixando de existir. Então é muito importante você ter essa consciência quando você começa a colaborar com o terceiro setor.
Marta, eu queria também aproveitar esse momento que a gente está aqui com você para falar sobre um tema que você tem compartilhado nas redes sociais, né? A sua expertise, né, tem feito diferença nas redes, que é o tema do networking, né, no mundo corporativo. E networking, eu sempre digo, é importante desde a nossa adolescência até a hora que a gente, né, sai do mercado de trabalho. Networking é sempre super importante. Por que você resolveu justamente falar sobre esse tema, né, nas redes sociais? Por que a importância desse tema específico? Sabe que foi engraçado? Porque, na verdade, eu sempre fui desenvolta, comunicativa, mas eu sempre carreguei o meu networking comigo, desde o meu primeiro emprego até o segundo e finalmente 12 anos de BTG Pactual, e desenvolvi muito networking aqui. E hoje, tudo que eu faço e me tornar sócia do banco, o networking teve um peso enorme. Então, quando eu comecei a ver algumas pessoas ao meu redor, sócios aqui do banco, amigos e tal, na minha bolha, cometendo gafes enormes de networking, ou não vendo, pensando o seguinte, eu só preciso trabalhar e não preciso me conectar com ninguém. E como isso, na verdade, é uma meia-verdade, porque um trabalho sem conexão, você vende para quem? Todo mundo está sempre vendendo alguma coisa. Então, se você sempre está se vendendo de uma certa forma, né, o que você faz, o produto que você está oferecendo, enfim, a sua empresa, o seu negócio, o seu pequeno negócio, seu estudo, o que você estiver fazendo. E se você não tem conexões e relações, aquilo, na verdade, você fica presa naquele seu próprio mundinho. Então, eu acho que o networking, em qualquer grau, em qualquer lugar, ele impulsiona o seu desenvolvimento. E aí, quando eu vi pessoas muito próximas a mim, nessa bolha, travadas com o seu networking, eu falei, eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Então, uma coisa que começou como uma brincadeira, que eram uns vídeos meio de indiretas. Indiretas para o meu pequeno mundo, meu Instagram era fechado, e eu comecei a brincar. E aí, assim, aquela amiga que também cometeu uma gafe de networking que não foi legal e tal. E aí, fui seguindo, aí o negócio foi ampliando. Enfim, as pessoas foram gostando. E aí, eu consegui falar para mais gente, consegui falar, às vezes, para públicos específicos. E aí, eu também amo falar sobre isso, sobre networking. Então, daí eu comecei a usar as redes para ajudar um pouco as pessoas. Só para deixar claro aqui, para quem não sabe do inglês, networking é a rede, né? Fazer redes. Relacionamento. Exatamente, relacionamentos. Agora, quando eu vi vários posts seus nas redes sociais, um deles me chamou muito a atenção sobre como ser produtivo, como ser mais produtivo. E são dicas, né, que a gente pode achar que são mirabolantes, não, são dicas simples. Eu queria que você falasse um pouco sobre produtividade. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem muito hábito, né? As pessoas, elas às vezes ficam perdidas e ficam confusas. Eu acho que quando a gente desenvolve um hábito e você tem disciplina, eu acho que isso ajuda muito a sua produtividade, né? Você, obviamente, tem os momentos que você sai quando você está num momento de lazer, um dia da semana que você tira para descansar. É até importante nesse dia você embananar toda aquela sua rotina para você conseguir, pelo menos para mim é importante, sair fora da caixa, dar aquele olhar de fora o mundo e ver todos os personagens. É muito importante quando a gente consegue, né, olhar o mundo de fora e ver onde a gente está e os personagens do mundo. Mas no dia a dia eu acho importante, pelo menos para mim, ter uma rotina consistente e com disciplina. Isso me ajuda a encaixar o que eu preciso fazer, fazer um planejamento de médio prazo. Eu tento não fazer planejamentos de muito longo prazo, porque daí você às vezes fica travado e não abre oportunidades para o que a vida tem para você. E às vezes você está no momento certo, mas não é a hora certa. Às vezes você está no lugar certo, mas não é a hora certa. Às vezes é a hora certa, mas você não está no lugar certo. Então, se você se fecha muito nos seus planos de longo prazo, você não deixa um pouco a vida acontecer. Mas de médio prazo, eu acho que com certeza a sua disciplina, rotina e consistência ajudam a sua produtividade. Aí tinham 5 coisas que você falava, eu me lembro de umas 3, que era assim, decida ser um guerreiro, né? Anote no papel os seus planos, seus projetos, né? E divirta-se. Né? São 3 dicas que parecem simples, mas fazem muita diferença, né? É verdade. Porque eu acho que todo dia aqui no Brasil, o brasileiro é um guerreiro, né? Nós brasileiros, a gente acorda para ganhar, só que a gente é feliz. Matar um leão por dia, compara, né? O povo brasileiro. Compara o povo brasileiro com outras
pessoas que a gente conhece em outros lugares do mundo. O brasileiro nasceu feliz, está sempre sorrindo. Então, eu acho que a gente não pode perder essa leveza nossa, né? E esse espírito empreendedor e de lutar que a gente tem. Então, é só para a gente, quando a gente tudo estiver muito difícil, a gente resgatar essa nossa essência que já é brasileira. E também teve um dos vídeos que eu vi na internet que você fala sobre procrastinação, quer dizer, a pessoa que vai adiando os seus projetos. Não, depois no ano que começou o ano, eu vou botar isso em prática. Não, vou esperar passar o aniversário da minha filha, porque aí sim eu vou poder concentrar numa coisa. É importante não deixar para frente os projetos que você pode começar hoje, Marta? É muito difícil, eu te falo porque é também uma coisa muito para mim, eu sou muito perfeccionista. E se você espera tá tudo perfeito, você não começa. E nunca vai estar perfeito. Qual o momento certo para você ter um filho? Qual o momento certo para você mudar de emprego? Qual o momento certo para você casar ou para você separar? Qual o momento certo para você largar sua carteira de trabalho e empreender? Nunca vai ter alguém que vai dizer, vem uma mensagem divina e diz, agora é o momento certo, vai dar tudo certo. Não, porque vai dar muito errado antes de dar certo. Então, a gente tem que começar, óbvio, eu acho que você tem que ter uma estratégia desenhada, sempre ir se preparando para as dificuldades ou coisas que saírem fora do roteiro, você já está preparado para o macro. Mas você tem que dar o start, porque senão você fica paralisado. E tem muita gente que é paralisada, né? A gente olha, a gente consegue ver muita gente que está sempre ali esperando aquele momento perfeito. Então, o que eu quero é incentivar um pouco esses jovens e as pessoas que estão aqui, vão estar nos assistindo, a não esperar o momento perfeito, porque ele não existe. Você se prepara uma vida toda, uma hora você tem que dar um start. Você também fala muito sobre gerenciamento de tempo. Aliás, é um tema que 1000 livros já foram publicados a respeito, né? Best-sellers nos Estados Unidos, publicados a respeito de gerenciar o seu tempo. Qualquer um precisa ter isso em mente. Como é que a gente faz para estar em forma, estar bem com a família, estar bem no trabalho, tudo junto agora? Você, que é uma pessoa muito bem-sucedida, enfim, como é que você gerencia o seu próprio tempo? Olha, eu coloco a minha vida, assim, em pilares, né? O pilar família, o pilar profissional e o pilar emocional. Nunca os 3 pilares estão excelentes. A gente procura equilibrar os pilares. Agora, se os 3 pilares desabam, é o momento de você estopar e pegar os caquinhos e começar a colocar eles em ordem. Agora, o que eu procuro é me dedicar, como tudo na vida, um pouco para cada um desses pilares. Tem épocas que eu estou me dedicando muito mais ao meu trabalho e eu deixo a família de lado. Vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência. Um ponto importante é a gente saber quando aquela consequência esticou muito a corda, que a gente tem que voltar. E vai ser quando o marido dá um puxão de orelha, quando o filho não está falando com você, está fazendo pirraça, ou quando você mesma se sente sozinha. Então, você mesmo vai ter que sentir e reequilibrar. E a sua saúde é a mesma coisa. O que adianta você estar super bem com a sua família, se dedicando, né? Ou seja, você está sempre se doando, se dedicando ao seu trabalho e se deixando de se cuidar, né? E você, sei lá, você ou engordou muito, ou você não tem ido ao médico, ou você não tem dado atenção para aquele teu exame que não foi bom, ou você não tem feito, acompanhado seus exames de rotina, enfim, qualquer coisa que você ache importante para a sua saúde mental, essa saúde física. Então, óbvio, é importante a gente tentar manter aquilo em equilíbrio. O que eu faço? Eu procuro ter uma rotina saudável, então isso eu coloco de manhã, um pouco porque eu sou uma pessoa da manhã, então eu acordo cedo, mantenho isso na minha rotina de acordar cedo, de ter uma rotina de exercício físico, uma boa alimentação, porque isso me ajuda. A minha aparência, que para mim é importante, porque eu acho que a nossa aparência no mercado corporativo é um cartão de visita. Ninguém precisa ser lindo, porque lindo também é para os olhos da pessoa que te vê, mas você precisa estar cuidado de alguma forma, né? Porque aquilo mostra, se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do seu negócio ou do meu negócio? Então, acho que é você ter esse cuidado com você. E aí eu sigo minha rotina de trabalho e eu comecei a ver que momento eu encaixava a minha relação com meu marido. Então, a gente não estava conseguindo jantar juntos, então a gente toma café da manhã juntos todo dia. Esse é o nosso momento de brincadeira, de descontração, de estar junto ali, enfim, para nós funciona assim.
E final de semana, eu não deixo para fazer essas coisas de mulher e tal. Eu faço tudo quando eu posso durante a semana. Se eu precisar, não faço. Mas final de semana eu deixo para me dedicar à minha casa, quando eu não estou trabalhando, e reservo esse momento para minha casa. Então, eu procuro equilibrar sim. Agora, obviamente, tem fases da vida que as coisas desequilibram, mas é como eu falei, eu acho importante você ter essa percepção e você equilibrar novamente. Voltando para o assunto de networking, eu queria que você falasse um pouco sobre como isso caiu como uma luva para mim, na verdade. Porque eu entro em contato com muita gente no meu dia a dia, né? Porque eu sou jornalista, e muitas vezes a gente não organiza nosso networking, né? A gente não coloca na lista, a gente não faz aquela agenda de telefone, etc. Como uma pessoa deve organizar o networking dela? Olha, eu organizo assim, gente, parece uma coisa assim muito metódica, mas quando você viaja muito, trabalha muito, conhece muita gente, é impossível a sua cabeça guardar todas essas pessoas. Aí o que acontece? Você no tempo esquece. Você até lembra que você conheceu em algum momento, mas você não tem mais o contato, você já não tem mais a conexão, você esquece que você se conectou com aquela pessoa, pode até ser super útil uma troca de vocês agora, e aquilo ficou para trás. Então, eu acho que perder a oportunidade, você não ter a oportunidade de conhecer uma pessoa, não tem o que você possa fazer. Agora, você conhecer uma pessoa e perder a oportunidade de mantê-la no seu networking, no teu círculo de relacionamento, é uma culpa sua. Então, eu tento não perder ninguém que eu tenha oportunidade de conhecer, né? Porque eu estava no lugar certo, porque eu tive uma oportunidade de trabalho. Então, o que eu faço? Eu organizo no Excel todas as pessoas que eu conheci, que são pessoas que depois eu vou querer me conectar, coloco nome, sobrenome, empresa, cargo. Isso hoje em dia é super fácil você organizar pelo LinkedIn, porque as pessoas mantêm o LinkedIn atualizado. Mas daí eu coloco também quem me apresentou e eu coloco algum fato daquele encontro. Por exemplo, tem um cachorro em comum, ou migrou agora de empresa, ou se separou, casou, tem 2 filhos. Por quê? Porque às vezes eu posso ter que entrar em contato de novo com essa pessoa e eu vou lembrar encontrei essa pessoa em janeiro, eu lembro que ela tinha um filho, pode ser um começo de uma conversa, né? Então, e aí você fala, como é que estão os filhos, ou como é que está o trabalho, ou como é que está aqui, e aí você, enfim, inicia esse assunto, resgata esse assunto, porque às vezes a gente esqueceu, mas a pessoa não esqueceu, porque às vezes ela encontrou menos gente, ou porque você marcou mais o momento dela, e não existe coisa mais desagradável desse momento que você esqueceu por algum motivo X e a pessoa não esqueceu. Então, pensa, já fica uma situação super desagradável. Então, eu deixo tudo registradinho, sempre consulto. Então, eu tenho o meu e tenho de alguns sócios aqui do banco que eu faço networking para eles. Então, hoje eu estava até consultando. Uma pessoa aqui teve uma reunião com uma pessoa em Nova York em fevereiro. Eu sei o dia e horário, eu sei o que foi falado, quem marcou. Tem uma pessoa do banco agora que precisa resgatar esse relacionamento, me perguntou como é que foi a última reunião. Eu tenho todo esse histórico. Que legal. Entendeu? E eu puxo ali rapidinho no meu Excel, tal. Então, enfim, é como eu me mantenho organizada e eu tento manter os nossos relacionamentos próximos a gente. Você também diz nas redes que é importante a gente investir em network. Quer dizer, não é só aquele network que aparece, sei lá, no mundo corporativo, às vezes tem conferências e tal, seminários, aí acontece ali de você encontrar uma pessoa no corredor, e aí você já faz networking, né? Mas como investir em networking propriamente dito, assim? Eu acho que existem diversos graus de investimento. Você não pode viver fora do seu padrão para investir em networking. E aí isso não cola e você se torna até desinteressante. Eu acho que, assim, investir em networking, investir tempo. Né? Networking, se você não coloca na agenda, vou em tal curso, vou em tal encontro, você não vai. Porque é muito mais cômodo você chamar seu amigo do trabalho para almoçar, é muito mais cômodo você almoçar na mesa, ou você não ter que se conectar com uma pessoa que está 2 passos mais distantes para você ter uma conversa e dali ter algum fruto. Então, se você não se programa e coloca na agenda, ou seja, você está investindo tempo, aquilo não vai fluir. E a outra coisa, investir dinheiro. Eu acho que conforme você vai crescendo profissionalmente, e aquele teu networking exige investimento financeiro sim. Você precisa investir em viagens, você precisa investir em encontros que aquelas pessoas que você quer se conectar estão, seja curso de vinho, seja beach tênis, seja uma academia, enfim.
o que for que você vai fazer, hobbies, etc., para você, então é um investimento financeiro, investir em você, na sua imagem, como eu falei. Então, uma série de investimentos que você vai fazer, mas que vão te dar retorno de uma forma, não uma forma direta, né? De uma forma construtiva para a sua rede de relacionamento. Se faz networking em qualquer lugar, assim, na academia, como você disse, no campo, jogar tênis, um beach tênis, se faz networking em qualquer lugar ou é importante que seja dentro do mundo corporativo? Acho que tem que ter um simancol, entendeu? Se a pessoa está com fone de ouvido na academia, olhando e focada no treino, por exemplo, não venha falar comigo 6 horas da manhã na academia, eu quero treinar, sério. No máximo me dá um cartão e a gente se fala depois. Então, não dá para você ser inconveniente, né? Essa é a parte que eu falo muito de ser interessante quando você vai fazer networking e ter olhar para o outro, ter um olhar ativo e uma escuta ativa. Mas, assim, acho que sim, você pode conhecer pessoas nesses lugares, fora do ambiente de trabalho, até para você sair da bolha. Porque se você só conhece gente, você, jornalista, só conhecer outros jornalistas ou pessoas do seu meio, vocês vão ficar ali mais do mesmo, né? Quem é que vai acrescentar para quem? Uma troca? Legal. Mas se você não sai da sua bolha, você vai ficar só com aquela rede de networking muito fechada. Então, acho importante, sim, você abrir a cabeça e fazer relacionamento em outros ambientes de trabalho que não só o seu. Eu acho happy hour um lugar um pouco suspeito para fazer networking, porque eu acho que as pessoas bebem e tal. Aí eu acho que lá é legal você encontrar seus amigos e relaxar. É outro ambiente. Eu não uso o happy hour para mim especificamente para fazer networking. Ótimo. Bar não, então. Bar não. Para mim não funciona. Nunca conheci ninguém diferente da minha bolha no bar, a não ser que fosse meu marido quando começou a me paquerar. Então, assim, não acho que não é o lugar. Marta, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os jovens, né? Aquele jovem que está importado, né? Se preocupando com o mercado de trabalho, ele tem que se preparar para esse mercado, ele precisa estar atento às mudanças desse mercado, como é que ele vai acessar as pessoas que interessam a ele. Qual a mensagem principal que você deixaria para esse jovem que está aí, que vai entrar numa batalha grande? Olha, eu quero falar o que eu fiz para mim, que é sonhe grande, não desista, não acredita no não que você vai ouvir, corre atrás dos seus sonhos, se desafie, trabalhe muito, estuda muito, as coisas não são fáceis, não cai fácil no colo, mas se você estuda, se você se dedica e você sonha grande, você vai conseguir chegar onde você quiser. O Brasil é um Brasil, como eu falei antes, é um Brasil de potência. E a gente tem que explorar e usar as nossas potências brasileiras. Muitíssimo obrigada, Marta. Foi uma Obrigada aula aqui para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E vou continuar te acompanhando nas redes. Aqui você pode divulgar as suas redes para gente, para quem estiver interessado? Obrigada, gente. Quem quiser mais dicas de networking, um bate-papo sobre dia a dia aqui do mercado corporativo e do banco, é Marta Leonardes, Marta com TH, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn e no Twitter. Tá certo, Marta. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês, viu? Ótimo. É isso então, Tackers. Obrigada por terem acompanhado a gente aqui em mais esse Tac Talk. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e o que vem por aí no TAC Festival. Até lá!